Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula aí de seleção de materiais. Hoje o assunto é corrosão. Bom, antes de começar a aula, eu queria apontar algumas coisas para vocês. Primeiro que eu acabei de corrigir a prova de vocês, a P1. Fiquei bem satisfeito com os resultados de vocês no geral. A média da turma foi 16, né, de 20. Então tá uma média muito boa para a turma. Tem algumas pessoas que foram piores, outros foram um pouquinho melhores. Mas na média todo mundo aí foi muito bem. Eu espero que continuem assim, né? Para a próxima prova. Essa quinzena está começando agora. É que temos corrosão e que temos a aula de desgaste, né? Isso encerra, essa quinzena vai encerrar a matéria da nossa segunda prova. Nossa segunda prova vai ter fluência, fadiga, corrosão e desgaste. Beleza? Esses 4 tópicos aí. Bom, essa aula de corrosão, agora partindo para a aula, ela é uma aula um pouco difícil de fazer, né? Por que eu digo isso? Corrosão é um tema muito complexo. Eu tenho muita informação a respeito de corrosão que eu poderia passar para vocês, né? A corrosão é um tema assim que ele é muito extenso, tanto que vocês têm uma matéria optativa de corrosão, se eu não me engano, tem 60 horas, né? Então, essa aula aqui hoje eu tentar resumir uma coisa muito grande de maneira muito simplória, né? Então aqui eu tentei ser o mais generalista possível e tentei abordar os temas mais relevantes, né? Claro que, como eu falei, corrosão é um tema muito abrangente, né? Vou dar um exemplo para vocês. A corrosão ela depende do meio ambiente, depende dos materiais envolvidos. Qualquer combinação de meio ambiente com material aí pode ter um tipo diferente de corrosão e é todo um mecanismo diferente de ser estudado. Então, sei lá, eu tenho prata no ácido sulfúrico. Eu tenho zinco em amônia. Enfim, cada tipo de ambiente que eu coloco o meu material, eu vou ter um tipo de corrosão diferente dependendo do material também. Então isso torna esse tema ainda mais complexo, né? Então a aula de hoje ela vai ser um pouco menos extensa do que eu gostaria que fosse, mas eu acho que vai dar um apanhado geral sobre corrosão aí, abrangendo os tópicos mais importantes. Ainda mais do ponto de vista de seleção de materiais, que é o nosso foco aqui. Eu tenho a intenção, né, eu não sei como é que vai ficar, mas eu tenho a intenção de ofertar essa disciplina no próximo período. Se der certo, sintam-se à vontade para fazer a disciplina, né? Vocês já conhecem como é que eu preparo a aula, como é que eu aplico prova, então quem está confortável pode fazer. E é um tema bem interessante, né? É um tema bem interessante mesmo, né? Essa área de corrosão é uma área muito forte dentro de materiais, né? É algo que é muito estudado. Vocês vão ver durante a aula aqui. Bom, o livro é o mesmo que eu usei nas aulas passadas de fadiga e influência, é o livro do Crane, capítulo 11, seleção para resistência à corrosão. Lembrando que está em inglês. Pessoal, antes de seguir adiante, eu quero fazer uma errata aqui agora, né? Na aula passada de fluência, eu usei um exemplo na aula, na videoaula, assim, não no slide, na videoaula. Que depois eu descobri que estava errado, né? Porque, assim, eu não sei se aconteceu com vocês já, mas muitas vezes a gente vê nosso professor falando alguma coisa na sala de aula, a gente assume que aquilo é verdade, porque, óbvio, ele é o professor. E a gente leva aquilo pra frente, né? Aí eu comentei com vocês que o vidro em castelos mais antigos, na Europa, eles são mais espessos na parte de baixo por conta da fluência, né? Isso tá errado, tá errado. Isso foi uma coisa que o professor falou comigo. Eu não sei quem, eu não lembro onde, em qual situação. Ele falou isso numa aula muito tempo atrás, eu fiquei com isso na cabeça e usei como exemplo. Só que eu fiquei com a pulga atrás da orelha e resolvi pesquisar, e na verdade não é assim, tá bom? O mecanismo pelo qual o vidro ele fica mais espesso na parte de baixo tem mais a ver com o fato do vidro apresentar estrutura amorfa do que com o fato de sofrer fluência. Entenderam? Então, eu queria fazer essa errata para vocês, porque eu não quero que vocês passem adiante essa informação da mesma maneira que eu fiz, assim, né? A gente tem que ter um pouco de visão crítica sobre a informação que a gente recebe, né? Beleza?
Então vamos lá, vou começar a aula de corrosão aqui então. Bom, como eu já adiantei antes, o ataque corrosivo ele é o resultado de uma reação entre a interface do material e o ambiente. Quando eu falo material e ambiente, tanto o material ele pode variar dentro de uma vasta gama de possibilidades e o ambiente também. Eu tenho uma série de ambientes corrosivos e tem uma série de materiais que podem sofrer corrosão. O ataque corrosivo é o resultado da reação química entre o material e o ambiente. Beleza? Então, quando a gente estuda corrosão, a gente está estudando essa interface entre o material e o ambiente. Para entender a corrosão, entender o fenômeno de corrosão, a gente tem que fazer um estudo muito aprofundado acerca da energia livre para a reação, da atividade termodinâmica dos reagentes. Então é algo muito complicado, porque tanto a energia livre quanto a atividade termodinâmica estão diretamente relacionados à força motriz do processo. Né? Então o estado energético daquela interface e a atividade termodinâmica ali dos possíveis reagentes ditam a ocorrência do processo corrosivo. Beleza? Então, aqui eu não vou entrar tanto no mérito de por que a corrosão acontece assim, microscopicamente, por que acontece. Microscópico não, fisicamente. Não vou entrar tanto nesse mérito. Mas esse é um tópico muito importante. Beleza? E... Bom, esse conceito que eu vou apresentar para vocês aqui de corrosão, eu estou mais voltando para aplicações práticas, né? Esse aqui é um conceito mais básico, digamos assim, né? Algo mais científico, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito. Até porque, uma coisa que eu percebi, assim que eu fiz a disciplina de corrosão, quando eu estava na graduação, foi que corrosão é um fenômeno que ele, até hoje, ele não é 100% bem entendido. Né? É um fenômeno que ainda requer um estudo para sua compreensão completa. Né? Eu lembro que tinham aulas sobre alguns tipos específicos de corrosão, em que o professor me explicava, o professor doutor na área, o cara muito bom, ele explicava, aí eu perguntava por que ela acontecia, e ele me dizia que ninguém sabia ao certo ainda. Né? Então isso é algo muito, entre aspas, aí, misterioso aí nessa parte da matéria. Bom, a reação de corrosão ela é ditada pela natureza química do ambiente e pela concentração efetiva dos reagentes. Né? Então, assim, ambiente e reagentes são... Ambiente e reagente são duas palavras aí que estão totalmente no contexto de corrosão. Quando eu falo de concentração efetiva dos reagentes, porque às vezes, em certos ambientes, se eu tenho uma quantidade de reagente menor que X, a corrosão não acontece. Se passar esse limiar, vai acontecer. Então, essa concentração dos reagentes ela interfere também. Em alguns casos de corrosão por ácidos, a presença de oxigênio é necessária e o grau de aeração do sistema, a concentração de oxigênio, é um fator determinante em relação à ocorrência ou não da corrosão. Aqui a gente já vê muito esse termo de grau de aeração. Né? Quando eu falo grau de aeração, eu estou me referindo à quantidade de oxigênio no local. Né? Existem materiais que assim, de maneira generalista falando, né? Existem materiais que eles são suscetíveis à corrosão até mesmo no ar. O ar pode ser corrosivo para eles. Né? O ar pode ser danoso, pode causar uma certa deterioração naquele material. Então às vezes quando a gente fala de ambiente corrosivo, a gente pensa logo em situações de ácido, situações de água salgada, mas a gente vai ver aqui nessa aula que praticamente todo ambiente é corrosivo se eu tiver um material, dependendo do material, né? Às vezes para, sei lá, o ácido oxidável na água do mar, ele não sofre muita corrosão ali. Porém, se eu botar num outro tipo de ambiente, ele vai sofrer corrosão. Né? Às vezes numa solução de, sei lá, de amônia, alguns materiais sofrem corrosão, outros não. Então isso depende muito, é algo que varia muito.
Bom, o foco aqui desse slide aqui é a questão da presença de hidrogênio, de oxigênio, né? É, a presença de oxigênio, muitas vezes assim, quase sempre ela está totalmente ligada ao grau de corrosão que o sistema vai estar submetido, né? Então o controle do oxigênio é muito importante. Controle da quantidade de oxigênio no ambiente. Como eu falei, a composição sozinha do material não vai falar se ele vai sofrer corrosão ou não. Isso é muito pouco, é muito pobre falar isso. O processo corrosivo é um processo muito complexo. Eu não posso fazer essa simplificação de dizer que a composição sozinha vai indicar se o material vai sofrer ou não corrosão. Isso depende de vários fatores. De vários fatores. A gente vai ver que adiante os fatores que realmente influenciam no processo corrosivo. Bom, e um fato importante, isso é fácil de simplificar, é que em um determinado material, os locais que ele vai estar mais propenso a sofrer corrosão vão ser naqueles locais associados à desordem atômica. Né? Ou seja, são aquelas imperfeições, né? São aquelas heterogeneidades no material. Quais são essas heterogeneidades, essas desordens, essas imperfeições? Vamos lá. Contorno de grão. O contorno de grão é uma região onde há uma desordem dos átomos. Né? Eu estou separando duas áreas que têm um arranjo diferente, atômico. Né? Então tem uma desorientação associada ao contorno de grão. Isso é uma desordem. Defeitos estruturais. Lacunas, poros, autointersticiais, solução sólida, tanto substitucional quanto intersticial, discordâncias. Onde eu tenho defeitos estruturais, discordâncias eu acho que eu falei que nem cabe aqui nesse contexto, a questão de discordâncias. Mas quando eu falo defeitos estruturais, eu falo essas imperfeições do material. Né? O material que é poroso, o material que tem um poro na superfície. Esse poro vai ser o local onde a corrosão ela vai começar. Né? Vocês vão ver isso aqui ao longo da aula. Então, esses sítios aí do material que tem esse grau de desordem associado, eles são mais reativos. Né? Eles são mais reativos e estão mais propensos à corrosão. É importante falar também que a corrosão ela acontece não só nos metais, mas também nos cerâmicos, nos polímeros. Né? A corrosão é um processo de degradação do material. Então, isso não é exclusividade dos metais. Né? Aqui eu não escrevi, mas os compósitos também sofrem corrosão, obviamente. Todo material sofre corrosão, se estiver num ambiente determinado. Então, isso não é uma exclusividade dos metais. É claro que muitas vezes o mecanismo ou o tipo de corrosão vai ser diferente, mas a corrosão vai acontecer. Bom, como falei antes, eu tenho vários tipos de ataques corrosivos diferentes. Né? Na disciplina de corrosão, no período que vem, se tudo der certo, eu vou mostrar para vocês todos os tipos de corrosão separadamente. Né? Tem corrosão por pits, uniforme, atmosférica, intergranular, por fenda, por fresta. Não lembro de cabeça todos os tipos aqui, mas tem muitos tipos de corrosão que pode acontecer. Então, por ter muito tipo, por ser um processo que tem vários mecanismos possíveis, né, que podem surgir aí nesse processo, é difícil fazer essa classificação, é difícil classificar todos esses tipos de ataques corrosivos. Né? Então, tradicionalmente, existe uma divisão entre reações de corrosão secas ou molhadas. Essa é a divisão clássica. Né? Secas são aquelas que não têm água nem nenhum tipo de solução aquosa no sistema, e molhadas aquelas que têm água ou têm solução aquosa. Porém, esse livro que a gente está usando, ele traz uma classificação um pouco diferente, que segundo ele é mais racional. E até, querendo ou não é. Né? Bom, essa classificação ela separa em dois tipos. A reação química sem filme e as reações químicas eletrolíticas. Vamos por partes aqui. Tipo 1, reação química sem filme. Né?
que quer dizer sem filme? É porque o metal ele vai estar em contato direto com o ambiente. Né? Não vai ter um filme ali. A gente vai ver que, em certos casos, à medida que o metal ele vai sofrendo corrosão, ele vai formando um filme. Esse filme vai proteger esse material da corrosão. Então, nesse caso aqui, eu não tenho esse filme formado. Eu não tenho nenhum transporte de carga. Eu tenho só um contato, uma reação química direta entre o metal e o ambiente. Esse é o tipo de reação química sem filme. Eu também tenho sistemas eletrolíticos. Né? Os sistemas eletrolíticos eu divido em 3 partes. Quando eu falo sistema eletrolítico, você tem que lembrar daquela parte lá de eletroquímica, que vocês devem ter visto em química tecnológica, matéria, não sei de cabeça. No primeiro período você deve ter visto química, primeiro ou segundo, né? Deveriam pelo menos ter tido uma introdução sobre sistemas eletrolíticos, né? Que um sistema tem um anodo e um cátodo em um meio onde pode haver transporte de carga, essa troca de carga entre eles, né? Lembrando que o ânion é um íon carregado negativamente, ou seja, que recebeu elétrons, e o cátion é um íon carregado positivamente, é um íon que perdeu elétrons. Então o anodo e o cátodo é a parte associada ao ânion e a parte associada ao cátion, né? Gente, quando eu paro de falar assim do nada é porque eu tô tomando uma água aqui. Vamos lá. Primeiro tipo de sistema eletrolítico é o sistema onde o anodo e o cátodo são inseparáveis. Né? Nesse tipo de sistema eu não consigo discernir o que é o anodo e o que é o cátodo. É como se fosse uma mistura homogênea. Né? Aí aqui fica um pouco difícil eu pensar no exemplo prático, mas é uma situação onde eu não consigo discernir o que é o anodo e o que é o cátodo. Beleza? Bom, uma outra situação é a situação onde tem o anodo e o cátodo separáveis. Né? Ou seja, certas áreas do metal podem ser experimentalmente distinguidas entre predominantemente catódicas ou predominantemente anódicas. Então eu consigo fazer essa distinção. Né? O anodo e o cátodo é separável. Eu consigo fazer essa distinção. Eu tenho método experimental para fazer essa distinção. Eu também tenho o caso C, que é um sistema eletrolítico com anodo e cátodo interfacial. Né? O que quer dizer? Que uma interface inteira é o anodo e uma interface inteira é o cátodo. Né? Ou cátodo, né? Mas eu aprendi a falar cátodo, você fala cátodo. Beleza? Então esses são os tipos aí de processos corrosivos que podem aparecer. No tipo 2A e 2B, eu tenho as reações que são conhecidas como molhadas. Né? Ao passo que em 2C são aquelas que a gente chama de reações secas. Né? As reações onde eu tenho o cátodo e o anodo, cada um é uma interface. São as reações secas. Né? As molhadas são aquelas que podem ser separáveis ou inseparáveis. No caso da corrosão a seco, por oxidação, o processo se dá através de um mecanismo de troca de íons e elétrons entre o filme e o metal, através da difusão de vazios. Esse parágrafo aqui, eu meio que resumi quase uma página do livro. Né? O que acontece? Essa corrosão a seco é o caso 2C, é o caso onde eu tenho uma interface que é o anodo e uma interface que é o cátodo. Né? Quando eu tenho essa situação, vai haver a formação de um filme. Né? Vai haver a formação de um filme. Como que se forma esse filme? O processo de formação do filme ele é muito complexo. Né? Ele envolve essa troca de íons e elétrons entre o metal e o filme. Né? Esse tipo de mecanismo ele acontece, ele é mais característico de estruturas que têm uma certa quantidade de vazios, estruturas metálicas com certa quantidade de vazios. Por quê? Porque os vazios vão difundir, né, paralelamente aos íons e aos elétrons, de maneira a ir acumulando um filme desse composto intermetálico, desse óxido, entre o metal e o ambiente. Então, assim, não precisa se preocupar agora, né, com o mecanismo com qual isso acontece, mas saiba que no caso de corrosão a seco, vai haver a formação de um filme
E essa formação de um filme ela acontece através da troca de íons e elétrons por meio da difusão de vazios. Beleza? Basta saber isso. Né? Esse filme, muitas vezes, ele protege o material, como vocês vão ver daqui a pouco. Com essas trocas iônicas todas, a neutralidade elétrica do sistema é mantida. Neutralidade elétrica é mantida. O processo ele pode ser considerado eletroquímico, né? Processo eletroquímico, né? Com a interface metal-óxido como anodo e a interface óxido-gás como cátodo. Lembrando, eu vou ter um metal e um gás. Um gás assim, qualquer, um gás corrosivo, pensando assim. A interação do gás com o metal vai formar um filme óxido entre os dois. Então, a interface de metal com o óxido vai ser o anodo. A interface do óxido com o gás vai ser o cátodo. Beleza? Aqui, gente, eu falei que é um processo eletroquímico, porque como vocês podem ter visto no slide anterior, eu associei a formação do filme a uma troca de elétrons. Então está havendo uma movimentação de elétrons ali. Né? Aqui, como está escrito aqui embaixo, com o crescimento da camada do filme óxido, como o crescimento da camada do filme óxido depende do movimento de íons e elétrons, ela pode ser associada à passagem de corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Né? Então, eu consigo fazer essa analogia aí. Eu tenho uma corrente elétrica aí. Posso associar esse movimento a passagem de uma corrente elétrica. Né? Sob um determinado potencial E, né? Para a célula metal óxido oxigênio, metal óxido gás, com base na força motriz, energia livre, para a reação de oxidação. Então, assim, esse processo ele pode ter uma analogia a sistemas elétricos, que eu tenho uma corrente e tenho um potencial ali associado à célula. Né? Que vocês vão ver muita questão da célula eletrolítica ou célula eletroquímica. Né? Bom, seguindo essa analogia, a resistência elétrica do sistema ela vai determinar a taxa com a qual o filme cresce em espessura. Então, uma característica muito importante aqui é a análise das propriedades desse filme. Né? A resistência elétrica desse sistema aí como um todo, ele vai determinar a taxa com qual o filme cresce em espessura. Né? Isso indica que se o filme óxido possui alta resistência elétrica, a taxa de oxidação será baixa. Então, de maneira grosseira, se quando eu tenho um metal que está exposto a um determinado gás e ele forma um filme, se eu tenho essa situação, e se eu tenho que avaliar a resistência elétrica, a resistitividade elétrica desse filme. Se essa resistitividade for alta, a taxa de oxidação vai ser baixa. Ou seja, quanto mais resistente for o filme que protege o material, né, menor vai ser a taxa de corrosão. Né, menos ele vai corroer. Né? Então, no caso do aço, acho que eu vou dar um exemplo meio generalista aqui, mas enfim. No caso de um aço qualquer, dependendo da condição, aço não, alumínio. Vamos para alumínio que eu sei que é assim que funciona. Dentro de certas condições, no alumínio eu posso formar um óxido de alumínio na superfície. Esse óxido de alumínio ele vai proteger contra a corrosão, porque é um óxido de alta resistividade, alta resistência mecânica. Beleza? Então é isso. Filmes óxidos de alta resistência elétrica reduzem a taxa com a qual a oxidação vai acontecer. Agora pensando naquele processo 2A e 2B, que eu tinha o anodo cátodo separável e inseparável, nas duas situações, eu tenho os processos de corrosão molhada. Né? Essa corrosão molhada ela acontece por meio de mecanismos eletroquímicos. Né? Nessa situação, eu tenho que o ataque corrosivo ele pode ser uniforme, né? Ou ele pode ser concentrado em regiões específicas. Vamos lá. Na situação A, 2A, eu falei que o anodo e o cátodo eles são inseparáveis. É onde eu tenho um ataque uniforme. Eu tenho um ataque muito homogêneo ali. Né? O ataque, a corrosão é muito homogênea. Eu não consigo diferenciar o que é cátodo e o que é anodo. Né? É homogêneo ao longo do material inteiro, da superfície do material. Porém, o ataque ele pode ser concentrado em umas regiões específicas. Né? O que acontece?
Lembra que eu falei com vocês que as heterogeneidades da estrutura, elas são pontos de partida para a corrosão? Muitas vezes a corrosão ela só vai acontecer nessas heterogeneidades, né? Então, quando a corrosão só acontece nessas áreas, eu consigo diferenciar algumas áreas que são anódicas e outras áreas que são catódicas, né? E nesse caso, a corrente elétrica ela parte dos anodos, resultando na dissolução dos metais nos anodos, né? Então, como a corrente elétrica está partindo do anodo, o anodo é o que vai sofrer a dissolução. É importante a gente perceber, gente, que aqui em corrosão, toda vez que eu falo do anodo e do catodo, uma coisa que é importante é falar o seguinte: o anodo vai ser a parte que vai ser mais destruída. O anodo vai ser a parte que vai ser mais degradada, deteriorada, né? Então eu vou ter um anodo e ter um catodo. Se no metal inteiro eu não consigo diferenciar os dois, quer dizer que ele está sendo uniformemente degradado, né? Agora, se eu tenho algumas regiões anódicas específicas, essas regiões específicas vão ser degradadas. Vou dar um exemplo que eu vou falar mais tarde aqui nessa aula, só que serve muito bem para explicar esse fenômeno. Aço inoxidável. Um problema grave com aço inoxidável. Cromo. O cromo ele serve para proteger o aço inoxidável. Porém, algumas vezes o cromo reage e forma composto intermetálico no contorno de grão, né? Então algumas zonas do meu aço vão ficar sem cromo. Então essas zonas que estão sem cromo, elas estão desprotegidas, né? Então a corrosão vai acontecer especificamente nessas zonas, né? Mais especificamente nas proximidades do contorno de grão, porque é onde nas proximidades de onde aquele cromo que deveria estar protegendo ele foi parar. Então aqui a gente tem essa grande diferença que eu acho que fica até legal se a gente fazer essa divisão, deixar bem clara essa divisão, que esse caso 2A eu tenho uma corrosão uniforme, né? E no caso 2B eu tenho uma corrosão localizada. São dois conceitos bem diferentes, né? São dois conceitos antagônicos aí, né? A corrosão uniforme é algo que acontece uniformemente ao longo da superfície, a corrosão localizada acontece em alguns pontos anódicos ali, beleza? Seja lá qual for o motivo. É claro que o motivo da ocorrência dessa corrosão localizada ele pode variar muito, mas a corrosão ela não vai ser concentrada, ela vai ser concentrada em pontos específicos. Existem várias possibilidades de reações catódicas de redução, pela qual a célula é completada, dependendo da acidez ou alcalinidade do eletrólito e de seu grau de oxigenação. Ou seja, além de se preocupar com o grau de oxigenação, a gente deve se preocupar também com a acidez e com a alcalinidade do sistema. Beleza? Então essa é uma preocupação realmente importante, né? Isso só evidencia o quão complexo é o processo corrosivo, né? A acidez ou alcalinidade do sistema são tão importantes quanto o grau de oxigenação para determinar como que essa reação ela vai ser completada na célula, né? Lembrando que o processo corrosivo está muito associado àquelas reações de oxirredução, nesse processo eletroquímico que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Vamos lá. Ao passo que a corrosão acontece, os processos que ocorrem no anodo e no catodo, envolvendo mudança de estado, transferência de carga e disponibilidade de movimentação de íons, vão afetar o potencial de uma área anódica ou catódica. Ou seja, tudo que acontecer no anodo catodo vai mudar o potencial de uma área anódica ou catódica, né? Qualquer tipo de mudança de estado, transferência de carga, movimentação iônica, isso vai alterar o potencial dessa região. E esse potencial é muito importante. Eu não vou entrar muito a fundo nesse mérito, mas tem vários ensaios para avaliar a resistência à corrosão que eles se baseiam nesse potencial, né? E qualquer modificação que a gente faz, tanto no anodo, na operação do anodo, tanto na operação do catodo, vão afetar esse potencial. Muitas vezes a gente faz essas modificações de propósito,
para entender como é que esse potencial vai variar e poder entender melhor a natureza do processo corrosivo. Dependendo do seu efeito em relação aos processos dos eletrodos, em função da ativação e desativação de íons, a passagem da corrente na célula de corrosão vai polarizar a reação anódica ou a reação catódica, mudando seu potencial, de modo que haverá uma pequena diferença de potencial entre eles. Gente, aqui eu tentei trazer para vocês um conceito muito complexo de corrosão, que é o conceito de polarização. Dependendo do efeito da corrente elétrica, quando ela está passando, dependendo do efeito que ela tem em relação aos processos que estão nos eletrodos, essa passagem de corrente elétrica ela pode polarizar a reação anódica ou a reação catódica. Né? O que é polarizar? É mudar o potencial de maneira que eu vou ter uma pequena diferença, um pequeno DDP aí entre eles. Beleza? Né? Então, é basicamente isso que acontece. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui na questão da polarização, porque acho que eu não vou falar o suficiente para explicar direito, nem vou falar pouco. Tipo assim, eu não vou falar nem muito nem pouco. Eu vou falar assim, alguma coisa que não vai fazer sentido. Eu não vou falar o suficiente para vocês entenderem. E se eu falar muito pouco, não vai dar para adiantar nada. Então, essa questão da polarização é basicamente isso. É quando eu tenho uma pequena diferença de potencial entre o anodo e o cátodo, causada pela passagem de corrente em condições específicas. A máxima corrente de corrosão ela vai acontecer quando o anodo e o cátodo estão ambos polarizados sob o mesmo potencial. Né? Isso aqui é uma curva de polarização, né? Um diagrama de polarização ali para a nossa célula de corrosão. Né? Aqui no eixo vertical tem o potencial, né? No eixo horizontal tem a corrente. Né? Eu tenho duas curvas, tem a curva de polarização anódica e tem a curva de polarização catódica. A gente vê que à medida que a gente vai aumentando a corrente, essa diferença ali de potencial vai reduzindo. Né? E o ponto máximo de corrente é onde eu não tenho diferença de potencial. Eu tenho potencial igual do anodo e do cátodo. Né? Eu botei aqui mais para vocês visualizarem, mas não precisam se preocupar com isso, tá bom, gente? Quanto mais polarizadas estão as reações nos eletrodos e quanto mais inclinadas estão as curvas de polarização, menor serão as máximas correntes de corrosão. Isso é uma análise gráfica aí da própria curva de polarização. Qualquer resistência elétrica no eletrólito vai reduzir o potencial entre o cátodo e o anodo e, consequentemente, a corrente de corrosão. É exatamente por isso, isso é uma coisa importante. A resistência elétrica no eletrólito, ela trabalha no sentido de reduzir o potencial entre o cátodo e o anodo. Ou seja, vai reduzir a corrente de corrosão. Então, quando eu tenho muita resistência no eletrólito, eu vou ter uma corrente de corrosão menor, eu vou ter uma taxa de corrosão mais baixa. Né? Então, muitas vezes, para proteger um material contra um fenômeno corrosivo, eu posso aplicar um revestimento de alta resistência elétrica, né, que vai trabalhar no sentido de reduzir esse potencial entre o cátodo e o anodo e reduzir a corrente de corrosão. Quanto menor a corrente de corrosão, mais baixa vai ser a taxa de corrosão. Isso aqui está aqui embaixo. A ação de vários revestimentos anticorrosivos se baseia em aumentar a resistência elétrica do sistema. Claramente também, quanto mais próximas estão as áreas anódicas e catódicas, menor será a resistência e maior será a corrente de corrosão. Então, não é interessante que eu tenha a área anódica e catódica muito próximas. Beleza? Quanto mais próximas, menor será a resistência e maior será a corrente de corrosão consequentemente. A polarização do eletrodo ela surge de dois mecanismos principais. Tem dois mecanismos que podem causar essa polarização dos eletrodos.
A polarização de ativação surge da energia consumida, ao passo que íons carregados entram na solução a partir de uma superfície metálica sólida ou são descarregados da solução. Ou seja, a polarização de ativação é aquela polarização que está associada ao transporte de íons metálicos, tanto entrando na solução quanto sendo descarregado dela, né, a partir de uma superfície metálica sólida. O outro mecanismo de polarização está associado à transferência de massa, né, de uma espécie para o outro, ou de uma espécie. Travei aqui, gente, vamos lá. O outro mecanismo de polarização é um mecanismo associado a uma transferência de massa de uma espécie para ou de eletrodos no eletrólito. Então está saindo ou está entrando do eletrodo no eletrólito. Beleza? E particularmente através da camada limite associada à superfície. O conceito de camada limite aqui é totalmente diferente de fluidos, tá, gente? Aqui é um limite da superfície ali. Esse outro mecanismo aí, ele também é conhecido como polarização de concentração, que nada mais é que a transferência de massa entrando ou saindo dos eletrodos aí que estão presentes no eletrólito, né? Então, enquanto aqui eu estou falando de transferência de íons, aqui eu falo transferência de massa, né? São dois pontos distintos. Algumas reações no eletrodo são sensíveis à presença de impurezas específicas. E isso é algo bem evidente. Por exemplo, a reação catódica no aço, associada à fragilização por hidrogênio, é facilitada pela presença de arsênio, né? A gente vai ver que é fragilização por hidrogênio, né? Você deve ter visto em solda, né? A matéria de soldagem, a gente fala um pouco disso também, que é o hidrogênio que fica preso na estrutura, deteriorando as propriedades mecânicas, né? Então, no caso do aço, né? Então, às vezes, quando tem arsênio quando tem arsênio como impureza ali no eletrodo, eu vou piorar essa questão da fragilização por hidrogênio. Novamente, o grau de aeração do sistema é comumente controlado quando se deseja limitar o avanço dos processos corrosivos. Então, o grau de aeração ele deve ser controlado, né? Existem algumas situações em que isso é bem nítido, né? Esse slide aqui ele resume bem isso. Eu vou passando lendo aqui que eu acho que fica mais fácil de visualizar o contexto. É importante notar que, como a reação catódica em soluções neutras são baseadas na redução de íons de oxigênio, as regiões com alto nível de oxigênio se tornarão catódicas e, portanto, não sofrerão um ataque. Então, muitas vezes, a gente tem um material em que parte desse material está exposto a uma grande quantidade de oxigênio. Está num ambiente muito aerado, né? Muito aerado, né? Só que aí você fica induzido a pensar, pô, esse ambiente muito aerado vai ser onde ele vai corroer. Só que não, a parte que tem mais oxigênio, né, a parte que você expôs esse material ao oxigênio, é a parte que se torna catódica, né? Então essa parte não sofre o ataque, né? De modo que a outra parte que não está em contato com o oxigênio, ela vai corroer. Então fica bem claro agora, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo super grosseiro aqui para ver se consegue ficar claro isso. Pense que eu tenho um tubo num ambiente específico, né? Aí houve um vazamento numa extremidade do tubo, um vazamento de oxigênio. Aquela área daquela extremidade ficou aerada, né? O que vai acontecer? A corrosão ela vai acontecer na outra extremidade, que vai ser o anodo, né? Porque a parte aerada, a parte comum do oxigênio vira o cátodo, né? Então é exatamente isso que acontece, né? Dentro de corrosão a gente tem dois conceitos aí que vocês vão ver no futuro, que é o de proteção catódica. O que é proteção catódica? De maneira grosseira, é fazer com que o material ou a parte que você quer proteger, ela se torne um cátodo. Ou seja, eu vou corroer outra parte para proteger essa, né? Eu vou meio que sacrificar outra parte. Então isso é a proteção catódica, é um método de proteção anticorrosiva.
Bom, agora vamos falar de passivação. Quando falar de passivação, quando vocês ouvirem falar de passivação, de camada passivadora, de qualquer coisa nesse sentido aí, eu vou estar me referindo à formação do filme óxido protetor. Beleza? Então eu vou estar me referindo à formação do filme óxido protetor. O ataque corrosivo ele vai depender da continuidade e estrutura do filme óxido produzido. Lembrando, o filme óxido ele tem que ser um filme de alta resistência, né? E tem que ser contínuo. Né? Eu não posso ter buracos nesse filme. Porque se tiver um buraco no filme, sei lá, ele está protegendo tudo. Mas tem um buraco ali. Aquele buraco que ele não protegeu vai ser onde vai acontecer a corrosão. O produto do ataque em um metal numa solução aquosa pode formar um filme contínuo moderadamente solúvel na superfície, responsável por reduzir a taxa de ataque a níveis irrisórios. O que acontece é basicamente isso. Tem vários metais que eles produzem esse filme. Os metais que a gente costuma entender como bons em questão de resistência à corrosão são metais que formam esse filme. E quando formam esse filme vai proteger contra o processo corrosivo. Então a formação desse filme é imprescindível para a proteção contra a corrosão. E esse fenômeno de formação desse filme é o fenômeno que a gente chama de passivação. Pode ser um filme apassivador, camada passivadora, tem vários tipos de denominações para esse filme. O que acontece é basicamente isso. Aqui eu tenho, sei lá, uma peça de aço inoxidável aqui na esquerda, que não tem nada, não tem contaminante nenhum. Aí eu exponho oxigênio. O cromo do aço ele vai reagir com oxigênio e vai formar uma camada protetora de óxido. Então só de estar no ar ele vai conseguir formar essa camada protetora. Nesse caso específico do aço, aqui, Então aqui tá proteção contra corrosão, Caramba, que bosta, Nossa, agora eu falei essa palavra, fiquei pensando no outro dia, estava fazendo aula com o pessoal do ensino médio, falei um palavrão e tive que começar de novo. Mas como vocês já estão na engenharia, eu tô mais tranquilo. Vamos lá, então o processo de formação do filme de proteção é exatamente por aqui. O cromo ele reage com ar e forma o filme protege. É algo bem simples e espontâneo e que o engenheiro, na hora de selecionar o material, ele tem que levar isso em conta. Se eu tenho um material que ele vai estar exposto a situações agressivas, eu tenho que escolher esse material para que ele se proteja com de alguma maneira. Se ele não for capaz de sofrer essa passivação, de formar o filme, eu tenho que colocar um revestimento nele para proteger. Uma pintura, alguma coisa desse tipo, uma tinta. Então, isso deve ser levado em conta pelo engenheiro de seleção de materiais. Vamos lá, agora um exemplo. Vamos considerar que a gente tem uma amostra de ferro mergulhada numa solução de ácido sulfúrico diluído. Eu tenho ferro mergulhado em ácido sulfúrico. Se o potencial da amostra é aumentado a partir do valor de equilíbrio, uma corrente anódica se formará. Ou seja, a partir do momento que se forma uma corrente anódica, eu aumento o potencial, vai se formar uma corrente anódica e a corrosão vai acontecer. Isso vai continuar com o aumento do potencial até um ponto onde eu vou ter um valor limite de corrente. Onde qualquer aumento a partir desse valor de corrente vai resultar na queda abrupta da taxa de corrosão por causa da formação do filme de ferro. Então vamos lá, vamos recapitular isso aqui. Eu tenho um potencial, eu estou aumentando o potencial do meu sistema ali. Aumentei o potencial. Vai se formar uma corrente anódica. Essa corrente anódica é responsável por promover a corrosão. Ela promove a corrosão. Então eu tenho a corrente anódica ali. A corrente anódica
ela vai degradar o material, ela vai aumentando com o tempo. À medida que eu vou aumentando o potencial, a corrente anódica ela vai aumentar. Mas vai chegar um ponto que eu vou aumentar o potencial e essa corrente não vai aumentar mais. Né? É como se ela estivesse convergindo para um valor. E quando eu chego nesse valor limite, esse valor limite é um valor que é onde se inicia a formação do filme passivador. Né? Então, como o filme se forma, qualquer aumento no potencial a partir disso, ele vai refletir numa queda muito grave na taxa de corrosão. Né? Porque a taxa de corrosão não vai aumentar mais indiscriminadamente. Ela vai chegar no limite. Né? A partir daquele limite, eu vou ter a formação do meu filme óxido, a taxa de corrosão vai lá embaixo. Né? Já que o ferro se tornou passivo. Sofreu a passivação, no caso. Né? Essa densidade de corrente elétrica limite, ela está relacionada ao estado de equilíbrio no qual um óxido de ferro é removido da superfície do anodo na mesma taxa que é produzido. Então, antes de eu chegar nesse limite, o que acontece? Eu já estou produzindo o filme. Só que eu estou degradando mais rápido do que eu produzo o filme. Quando eu chego nesse limite, é o limite onde eu estou degradando e produzindo na mesma taxa. Ou seja, eu estou criando o filme e ele está sendo consumido imediatamente. Então o meu material, o meu núcleo, o material base, ele está protegido. Porque o filme está se formando, o ataque corrosivo está degradando, e à medida que ele vai formando, degrada mais, e forma, e degrada, e forma, e degrada, e forma, e degrada, de maneira que está em equilíbrio. Né? O óxido de ferro, o filme, ele é removido da superfície na mesma taxa que ele é produzido. Então essa densidade de corrente elétrica está limitada a isso, ela está relacionada a isso. Em potenciais mais altos, a natureza do filme muda e um óxido é formado como uma camada passivadora não porosa e fina. Então isso aí já é para o caso que tem potencial muito mais alto. Beleza? Tem um potencial muito mais alto. Aí, dessa maneira, a corrosão agora é controlada pelo transporte de íons através do filme óxido. Então, quando eu chego no potencial muito alto, o fenômeno que está regindo esse sistema aí, ele não vai ser mais, o mecanismo não vai ser mais o mesmo. Agora o mecanismo vai se dar através de um transporte de íons, através do filme. Né? A corrente ela permanecer baixa e constante, até que o potencial aumente a um novo valor, no qual a oxidação acontecerá. A formação de um filme anódico é a base da passivação em metais em soluções aquosas. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para a gente. Porém, lembrando que eu estou em soluções aquosas, então existe um fornecimento de oxigênio para o sistema. Né? Em condições estacionárias, baixo fornecimento de oxigênio prejudica a passivação das superfícies. Então, se eu não tiver oxigênio suficiente na superfície, eu não vou conseguir formar o filme passivador. Similarmente, se eu tiver agentes oxidantes na superfície do anodo, eu posso melhorar o processo de formação do filme passivador. Beleza? Então, às vezes, é interessante que a gente tenha, na própria composição do material, alguns agentes oxidantes para ajudar na formação do filme passivador. Beleza? Então, quando eu falo de passivação, gente, é basicamente isso. Passivação, quando eu falar, você tem que lembrar da formação de um filme óxido. Um filme óxido que vai proteger o material. Beleza? Lembrando que a, a o grande X da questão, o grande X da questão é essa questão de eu estar formando o filme mais rápido, ou pelo menos a mesma velocidade que eu estou degradando o filme. Então formo, degrado, formo, degrado, formo, degrado, e meu material ele não é desprotegido. Beleza? Ele não é corroído, ele não fica suscetível à corrosão.
Bom, agora tem um outro conceito que é o pitching. Esse termo, ele é um termo que eu não vi até hoje uma tradução legal para ele. Quando eu fiz a disciplina de corrosão lá atrás, eu eu já vi assim em inglês, né? Que é o pitching, a gente chama de pitching, né? Em inglês talvez a pronúncia seria um pouco diferente, né? Mas o que é o pitching? Né? O pitching, né? Ele é a corrosão localizada que acontece no material, né? O pitch, a gente tem que entender que, deixa eu tentar recapitular isso, né? O pitch de inglês, do inglês vem como se fosse um buraco pequeno aí, uma pequena cavidade, né? Então, pitching é a formação dessas cavidades contínuas, né? O fenômeno do pitching é um processo de corrosão localizado, onde eu vou formar várias cavidades muito pequenas no material, mas cavidades realmente muito pequenas, beleza? Eu vou ter essa formação de cavidades lá, né? E isso vai ser algo bem heterogêneo no material. Eu vou ter pontos específicos aleatórios onde eu vou ter a formação dessa cavidade, né? Essas cavidades a gente chama de pits, né? Então muitas vezes a gente vê a gente falando de corrosão por pits. É exatamente isso. Os pits serão aleatoriamente distribuídos, a não ser que exista uma variação no acesso ao oxigênio na superfície. Quando eu interrompo a passivação, quando estou no potencial muito alto, vai começar a ocorrer o pitching, que é exatamente isso, né? A formação dessas pequenas cavidades no material. Onde existem fendas, por exemplo, o ataque por pitch vai ser concentrado nessas fendas, né? Então esse já é um outro tipo de corrosão aí, usando o mesmo fenômeno. Aqui eu botei essas imagens para tentar exemplificar o que é um pitch, né? Aqui é mais à esquerda eu tenho pits sendo formados, né? Aqui está no estado de degradação muito alto, né? Aqui no do meio tem vários pits que foram aumentando. Você vê que cada bolinha dessa aí, cada marca dessa é um pit que começou e foi aumentando. E aqui na direita, né? Antes era imagem de microscópio, agora imagem real de uma estrutura. O pit começa com uma pequena cavidadezinha superficial microscópica. Só que ela vai crescendo. E se não for controlado, se não houver preocupação da parte do engenheiro, vai acontecer exatamente o que está acontecendo nessa imagem da direita. Vai ficar tudo degradado, tudo corroído. Isso, com o tempo, vai interferir muito na integridade estrutural do material. O pitch ele acontece muito quando eu tenho ácidos inoxidáveis, né? Por quê? Porque os ácidos inoxidáveis eles confiam na formação do filme para a resistência à corrosão. Se esse filme ele sofre algum tipo de descontinuidade enfim, essa camada passivadora, como eu escrevi aqui atrás, ela é interrompida, eu vou ter a formação de pitchings aí na estrutura, na superfície do material. Aí aqui é mais um exemplo de como que eu posso tentar estimar isso, né? Porque não adianta nada a gente estudar o que é o pitching se não souber se prevenir contra isso, né? Nos prevenir contra isso. Então o que acontece? É possível a gente tentar deduzir qual o potencial, tentar medir, né? Qual o potencial necessário para a ocorrência do pitching, né? Então isso pode ser medido. Os métodos de medição dos ensaios são bem complexos, né? Eu acho que tem um aluno dessa disciplina aqui que inclusive veio me perguntar sobre algum ensaio que estava fazendo, um ensaio eletrodinâmico. Mas isso é possível de ser medido. Eu tenho dados em relação a isso. Bom, pessoal, agora vamos falar de sistemas metálicos heterogêneos. Bom, a corrosão de um material completamente heterogêneo, ela pode ser causada por algo como algum tipo de aeração diferencial. Porém, o ataque corrosivo em si, ele é normalmente devido à própria heterogeneidade do sistema metálico. Então, como eu falei bem antes, heterogeneidades são pontos do material
onde ele é mais propenso a sofrer ataque corrosivo. No caso de dois metais não similares unidos, a gente tem um par bimetálico, que a gente chama. E nesse caso, o material ele pode estar sujeito ao que a gente chama de corrosão galvânica. Eu não vou entrar nos detalhes desse tipo de corrosão, mas para entender se essa corrosão vai acontecer ou não, se esse tipo de degradação vai acontecer ou não, a gente tem que observar a polaridade dos dois membros da célula. Né? No caso, dois metais estão envolvidos. Essa polaridade ela é dada através do potencial em uma tabela que a gente chama de série galvânica. Né? Aqui eu tenho as duas tabelas aqui, né? Mostrando o potencial e o metal. Né? Vou pegar da direita que tem em português, que é mais fácil de visualizar. Os metais lá de cima, eles são os metais básicos, são os metais menos nobres. É o magnésio, o alumínio, o zinco, esses daí. Os metais lá de baixo, os metais mais nobres, que é ouro, prata, cobre, são os mais catódicos. O que acontece? Quando eu pegar dois metais dois metais, em conjunto, e trabalhar com eles em contato, no meio, em uma atmosfera eletrolítica, no ambiente eletrolítico, né, numa solução eletrolítica, eu tenho que observar o potencial desses metais. Vou dar um exemplo mais extremo. Eu tenho ouro e tenho magnésio em contato no meio eletrolítico. Né? Se eu tenho essa situação, eu já sei, só para olhar a tabela, que vai haver corrosão. Vai haver corrosão e vai ser corrosão bem agressiva, porque o magnésio vai correr muito. Então, quer dizer o seguinte, o metal mais nobre, ele é aquele que vai ficar mais catódico. O anódico vai ser aquele lá de cima. Então, se eu botar magnésio e ouro, o magnésio vai corroer. Se eu botar ferro e cádmio, o ferro vai corroer. Se eu botar zinco e estanho, o zinco vai corroer. Quanto mais distante esses materiais estão aqui na série galvânica, mais agressiva vai ser a corrosão. Né? E quando eu digo mais distante, não é em questão de posicionamento, tá, gente? É questão do valor numérico da diferença de potencial do eletrodo. Né? Então, os metais mais nobres, que é ouro, prata, cobre, são aqueles catódicos. Né? E os metais lá de cima são os menos nobres, são os anódicos. Né? Então, magnésio e zinco. O magnésio vai corroer. E estou falando sempre dessa condição específica, tá, gente? Essa tabela da esquerda está um pouco mais completa, na verdade, porque ela está falando de algumas ligas de níquel, bronze, latão. Então tem vários. Tem mais subdivisões ali. Né? E lembrando outra coisa, essa série galvânica ela depende do ambiente que está inserido os metais. Né? Nesse caso aqui é a água do mar. Né? Então aqui a gente pode ver aqui no título da tabela, série galvânica de metais, parametais e ligas em água do mar. Essa daqui, se eu não me engano, é água do mar também. Ela está bem mais simplificada aqui. Então são só os elementos. Beleza? Então a análise da série galvânica é um grande indicativo de que vai ocorrer corrosão galvânica dadas as condições específicas do ambiente. Posso dar até um exemplo. O meu irmão ele trabalhava numa empresa de fertilizante, se eu não me engano. Aí tinha um galpão que o ambiente, eu não lembro qual era o composto que estava no ambiente. Acho que o pessoal para entrar lá tinha até que usar a EPI adequado, né? Que era algo um pouco agressivo. O engenheiro que projetou esse galpão, ele projetou, se eu não me engano, de ferro e zinco, não sei, não lembro. Mas eram dois metais que, se a gente observasse na tabela, se a gente observasse na série galvânica, a gente veria que eles estariam muito suscetíveis à corrosão. Né? São dois metais assim que estão muito propensos à corrosão. Né? Se eu não me engano, acho que
as vigas eram de aço, os parafusos eram de outro material, ou o contrário, não lembro. Eu sei que naquele ambiente, naquelas condições, houve falha no sistema, estava prestes a cair o galpão, graças à falta de planejamento do engenheiro nesse caso. Entendeu? Falta de conhecimento, na verdade, da possibilidade de corrosão galvânica. Né? Então isso é algo que deve ser levado em conta. A gente tem que pensar nisso, beleza? Então toda vez que a gente está fazendo um projeto, a corrosão é uma parte muito essencial da nossa análise. Né? A corrosão ela é imprescindível. Tanto que, quando eu falo de corrosão aqui, gente, às vezes vocês pensam que é algo não é importante, porque a matéria é optativa, vocês não fazem, não é obrigatório, né? Só que, do ponto de vista do que eu já vi até hoje, até porque eu já conversei com os professores da área, né, da mecânica no geral, matéria de oxidação e corrosão ela deveria ser obrigatória, porque ela é de extrema importância. Se eu não me engano, agora eu não vou saber o número exato, mas eu acho que coisa de 3% do PIB dos Estados Unidos nos últimos anos era gasto com métodos anticorrosivos, métodos para proteger estruturas contra a corrosão. Então, existe uma preocupação muito grande da indústria, da humanidade, basicamente, para proteger nossas estruturas, nossos materiais contra a corrosão. Beleza? Então, esse foi só um exemplo que eu dei sobre a série galvânica. Para metais que estão muito afastados da série, é esperado que o membro base reativo sofra corrosão. Aqui na tabela da esquerda, os nobres estão em cima e o base estão embaixo. Né? Os bases que são os anódicos, que sofrem corrosão. A formação de alguns filmes óxidos de alta resistência, em certos casos, pode fazer com que esse material seja considerado catódico e não sofrer corrosão, quando na verdade deveria ser anódico e, portanto, sofrer corrosão. Né? Então, eu acho que aqui nessa tabela tem um bom exemplo. Né? Excelente, vamos lá. A tabela esquerda aqui. Tem esse Passive Stainless Steel, que é aço inoxidável passivo coberto com um filme óxido. Ele está mais em cima aqui na série galvânica. Ele é mais nobre. Se eu colocar esse material em contato com a prata vai corroer. Não vai ser o meu aço inoxidável, vai ser a prata. Beleza, a prata correu, tranquilo, meu aço está íntegro. Agora, se eu pegar o aço, mesmo aço, sem o filme passivo, Oxide Film Destroyed, o que vai acontecer? E eu botar em contato com a prata, esse aço vai corroer. Então, a presença do filme passivo elevou o material na série galvânica. Né? Então, esse material ele ficou mais protegido desse tipo de corrosão. Lembrando que esse é só um tipo de corrosão galvânica. Como eu falei, a existência de pares bimetais, até mesmo de estruturas e parafusos ou alguns elementos de máquina, em componentes ou estruturas compostas, é causa comum de ataque corrosivo eletroquímico. Devemos ter cuidado no momento de selecionar metais que trabalharão em aplicações nos quais estarão submetidos a contato em meio eletrolítico. Isso foi exatamente o que eu disse. Um exemplo é alumínio e magnésio, que apesar de estarem próximos na série galvânica, apresentam uma diferença de potencial suficiente para a ocorrência de corrosão. Aqui é um bom exemplo, porque como eu falei, isso não é uma ordem igual a gente lembra daquela escala de dureza Mohs, que é o diamante é o melhor, o talco é o pior. Não é assim, eu tenho um valor associado. A diferença do magnésio para o alumínio aqui é de 0,3 aí mais ou menos, 0,6 mais ou menos. Essa diferença ela é muito maior que a do zinco para o cromo, por exemplo. Então, assim, a corrosão do magnésio com alumínio ela é muito mais agressiva do que a corrosão do zinco quando está em contato com cromo. Então isso a gente tem que levar em conta também. Então, assim, mesmo metais tão próximos aqui, eles vão sofrer corrosão, mas muito mais leves, né? No caso do zinco e do cromo, que a diferença de potencial é muito pequena, a corrosão não vai ser um grande problema. Agora, se eu pego o zinco
né, e comparo com ouro, aí eu vou ter um problema grave. Beleza? É mais interessante a gente analisar sempre as séries galvânicas que venha com potencial de eletrodo aqui ao lado. Tá bom? Vamos lá, o efeito da microestrutura metálica. No início da aula eu falei, ataque corrosivo pode ser gerado por heterogeneidade do material. Geralmente, a corrosão tende a acontecer nos sítios de alta energia, que são associados à desordem. Eu já falei isso antes. Em ligas metálicas, a segregação de elementos de liga dentro das fases ou na proximidade da separação entre as fases de composição química variável pode iniciar ou reforçar a corrosão localizada. Então, a segregação, além de ser um problema do ponto de vista de propriedades mecânicas, muitas vezes, ele também vai tornar o material suscetível à corrosão localizada, né? Através da criação do sistema cátodo-anodo, que leva ao ataque nos sítios anódicos. Lembrando que o ataque corrosivo ele se dá sempre no sítio anódico. Outro exemplo, o exemplo que eu citei anteriormente, aqui no segundo parágrafo, do cromo em aço inoxidável. O contorno de grãos são frequentemente sítios de precipitação de partículas de segunda fase. O que eu falei? O cromo ele vai reagir com algum carbono no aço e vai se acumular nos contornos de grão, levando a uma zona do material que não tem cromo, uma zona sem cromo. Uma zona sem cromo é uma zona desprotegida. Uma zona desprotegida ela vai ter um anodo localizado ali, vai sofrer corrosão ali. Beleza? Esse tipo de problema que eu falei especificamente do cromo é o que a gente chama de sensitização. Então, esse é um ataque corrosivo localizado também. Bom, isso é um tipo de corrosão, né? A gente chama de CST, corrosão sob tensão. A ação conjunta de ataque corrosivo e tensão, ela pode frequentemente levar à falha de materiais que não sofreriam só com corrosão, vamos voltar aqui que eu acho que eu falei. Eu confundi aqui, vamos lá. A corrosão sob tensão. O que é a corrosão sob tensão? É quando o material falha devido à ação conjunta entre corrosão e tensão. Ele não falharia só com corrosão, ele não falharia só com a tensão. Ele falha com a ação conjunta dos dois. Beleza? A corrosão sob tensão ela pode ser associada à quebra na passivação no ponto de concentração de tensão no filme óxido. Então, às vezes na concentração de tensão vai haver a quebra na passivação. Vai haver um buraco no filme óxido. E é ali que vai acontecer a corrosão. Né? Aí, às vezes, a quebra na passivação está associada também ao estado de tensão do material. Fadiga por corrosão. Vamos lá. Como falei com vocês na aula na semana passada, o conceito de fadiga, com tensões cíclicas, a ação conjunta de corrosão e fadiga pode levar à fratura em números de ciclos bem menores do que aqueles associados à fadiga pura. Similarmente, a corrosão sob tensão. Né? Eu tenho ação combinada de fadiga e corrosão. Tem tensões cíclicas e corrosão. É uma ação conjunta. Né? Aqui eu tenho um exemplo mostrando o efeito da corrosão no comportamento de fadiga. São duas curvas, né? O sistema corrosivo, o ataque corrosivo, ele vai trabalhar no sentido de reduzir esse limite, essa tensão limite de fadiga. Né? Reduziu até eliminar, né? Nesse caso. Então, fadiga totalmente é um processo que a corrosão ela piora o caso da fadiga. Agora vamos para fragilização por hidrogênio. Quando o ácido sofre problema de fragilização por hidrogênio, o hidrogênio absorvido geralmente é produto de uma reação eletroquímica com uma corrosão. Então, a fragilização por hidrogênio é quando o hidrogênio fica preso na estrutura do aço
de maneira a danificar suas propriedades mecânicas. É o que a gente chama de fragilização por hidrogênio. Nesse caso, todas as propriedades mecânicas são adversamente alteradas, né? Vocês devem ter estudado isso em soldagem, só que às vezes na soldagem, alguma falta de controle na atmosfera pode levar à absorção de hidrogênio. Aqui, o hidrogênio está vindo de outro lado. Ele está vindo devido à reação eletroquímica através da corrosão. Por isso que a gente usa a fragilização de hidrogênio aqui dentro de corrosão também. O hidrogênio possui solubilidade limitada na matriz ferrítica do aço, né? Então ele fica sem lugar para ir, né? Então ele é encaixado por interfaces dentro do aço, onde o desarranjo atômico entre fases fornece espaços interatômicos suficientes em seu contorno. Então ele vai se encaixar onde dá. Basicamente é isso. Ele vai se encontrar, o hidrogênio ele vai se acumular naquelas regiões de desarranjo atômico, né? Quando tem desarranjo, tem alguns espaços vazios ali. E o hidrogênio é um átomo que ele vai ser capaz de entrar ali. E ele vai entrar e vai ficar ali e vai causar problemas ali, né? Então aqui tem o conceito de interface coerente e incoerente. Coerente é que eu tenho um arranjo organizado. Incoerente é que eu não tenho esse arranjo organizado. O hidrogênio ele pode facilmente se reassociar em forma molecular e forçar a interface a se romper, criando vazios e trincas externas. Então o hidrogênio ele está ali, né? Está ali quietinho, só que ele pode se reassociar em forma de molécula. A molécula é muito grande, é muito maior que o átomo. A molécula é um conjunto de átomos, né? Então, o hidrogênio ele vai trabalhar no sentido de forçar essa interface, que ele está lá dentro, a se romper, criando vazio ou trinca, né? Então, a trinca ela vai ocorrer exatamente no contorno de grão, por exemplo. Porque o hidrogênio ele vai se arranjar preferencialmente no contorno de grão. Então, ele vai forçar aquele contorno de grão e vai romper aquilo lá. Às vezes ele cria vazio, que vai criando aquelas microtrincas que vão crescendo e vão se tornando uma grande trinca no material. O material fica frágil por causa do hidrogênio, né? Esse conceito, essa denominação de fragilização por hidrogênio pode levar a gente a pensar que o material está se tornando menos dúctil, mas não é isso, tá, gente? Fragilização é que está perdendo as propriedades mecânicas dele, todas. Ele está ficando muito, muito sensível. Esse fenômeno pode acontecer até mesmo na ausência de tensões e é conhecido como trinca induzida por hidrogênio, né? Ou seja, eu não preciso de um estado de tensões para que ocorra esse problema. Então, às vezes, o material que não está nem submetido à tensão, ele vai ficar extremamente frágil por conta disso. Extremamente fragilizado, assim, né? Mais usualmente, o hidrogênio reduz a tenacidade do aço sem produzir dano antes da aplicação da tensão. Então, foi o exemplo que eu falei com vocês. O hidrogênio ele danificou o aço. Sem tensão nenhuma, sem tensão nenhuma aplicada, ele está danificado já. Então, quando eu vou aplicar uma tensão naquele aço, ele vai se desfazer, se destruir, né? Rapidamente. Ele vai ser inutilizado rapidamente, né? Porque ele já está sensível por causa dessa fragilização por hidrogênio. Esse fenômeno é dependente do modo de carregamento, do tempo, da taxa de deformação e da temperatura. O grau de fragilização é maior em aços mais duros. O grau de fragilização é maior em aços mais duros, né? Em baixas taxas de deformação e em alto teor de hidrogênio, obviamente. Então, se eu tenho atmosfera rica em hidrogênio, eu vou ter esse problema. A atividade do átomo de hidrogênio no material é influenciada pelo número de sítios coerentes ou incoerentes. Lembrando, coerentes é aqueles que não está associado a uma desordem, e incoerentes é aquele que está associado a uma desordem, né? Esse foi o grau de desarranjo, essa palavra que eu estava buscando. E pela distância média do hidrogênio a uma trinca ou a um concentrador de tensão. Quanto mais perto ele está de uma trinca, mais fácil é que ele cause um problema. Ele vai se arranjar ali. Às vezes tem uma microtrinca ali que ele se arranja ali e é só o início de um problema muito grande. As estruturas mais resistentes
A fragilização por hidrogênio são aquelas que possuem alto número de sítios coerentes. Sítios coerentes são sítios com arranjo atômico organizado, né? Porque se está organizado o arranjo atômico, eu não tenho espaço para o hidrogênio entrar, né? Ou quando eu tenho espaço suficiente para ele se acomodar e não gerar problema. Eu posso dizer também que materiais de alta tenacidade geralmente apresentam muitos sítios desse tipo. Então, materiais muito tenazes, eles são menos propensos à ocorrência de fragilização por hidrogênio. Outro fenômeno que a gente deve se atentar também é o fenômeno da trinca atrasada, né? Trinca atrasada. Esse fenômeno ocorre quando um aço contendo hidrogênio é sujeito a um carregamento estático na presença de um constantador de tensão, né? Ou seja, tem um constantador de tensão, ele tem hidrogênio dentro do aço e está sujeito a um carregamento. O que acontece? O aço vai resistir à aplicação inicial da tensão sem falhar. Porém, depois de um certo período de tempo, a falha acontece. A falha vai acontecer bem depois que ela deveria, né? Isso porque a trinca ela se forma muito devagar na parte inicial, aí depois ela vai acelerando, aumentando a velocidade, até a fratura final. Então é o que a gente chama de trinca atrasada. A gente pode se deparar com a seguinte questão: de onde vem o hidrogênio no aço? Né? Porque, como falei, pode vir de corrosão, pode vir de solda, mas pode vir de outras maneiras também. Vamos destrinchar isso um pouco. O hidrogênio será introduzido durante o processo de fabricação do aço, especialmente onde o aço fundido reage com a atmosfera úmida, né? Então o hidrogênio ele é introduzido nesse processo de fabricação. E pode ser produzido aí, né? Então se o meu processo de fabricação ele não é bem cuidadoso, posso estar introduzindo hidrogênio no material. O hidrogênio pode ser introduzido no aço se estiver em um ambiente de gás contendo hidrogênio e sob alta pressão. Então, se eu tenho hidrogênio no ambiente sob alta pressão, ele pode ser introduzido ali. O grau de dissociação molecular de hidrogênio e a concentração absorvida desses átomos são controlados pela temperatura e pela pressão, elas que regem esse fenômeno aí. Isso é um caso especial, mas a gente vê dentro da indústria, sobretudo aquela de óleo e gás, que a gente pode estar... a gente pode visualizar situações onde eu tenho um ambiente rico em hidrogênio e sob alta pressão. E aí o hidrogênio pode adentrar o material mesmo assim, dependendo da temperatura também, obviamente. E o principal aqui para a gente são as reações eletroquímicas que podem ser responsáveis pela absorção de hidrogênio pelo aço, né? Nesse caso, o hidrogênio vai ser gerado na superfície do aço, né, ou em alguma parte da superfície, através de reações catódicas, né, que são reações de redução na célula eletrolítica. E alguns exemplos de reações que inserem hidrogênio na estrutura do aço são encontrados nos processos de decapagem e de galvanoplastia, que são processos aí que são mais voltados para fazer limpeza superficial. Vamos lá, gente. O fator mais significante ao controlar a probabilidade de ataque corrosivo, no caso de corrosão atmosférica, é a avaliação da possibilidade de um eletrólito aquoso poder ser formado pela condensação da umidade em condições climáticas específicas. Então, a gente tem que avaliar se nos materiais que vão estar em questão existe a possibilidade de se formar um eletrólito aquoso através da condensação de umidade. Beleza? Então isso que a gente tem que observar quando a gente está tratando de corrosão atmosférica. Uma corrosão atmosférica é quando o componente, o material, ele está exposto à atmosfera, ao ar comum. A umidade do ar, nesse caso, ela vai ter um peso muito grande. Beleza? Porque, como está escrito aqui nesse parágrafo inicial, a condensação da umidade ela vai ditar se vai existir a possibilidade de corrosão nesse caso. Aços não tratados são muito propensos à corrosão, à oxidação em ambientes úmidos, em uma taxa dependente principalmente dos poluentes da atmosfera, né?
Então, a gente sabe que ácido não tratado é muito propenso a esse tipo de problema. De maneira bem óbvia, a resistência de corrosão de um material, de um determinado material, uma corrosão atmosférica, vai depender da relação desse material com a atmosfera. Né? O modo que o material reage à atmosfera é diferente, dependendo do material. O cobre é de um jeito, níquel de um jeito, o chumbo é de um jeito, o magnésio de outro jeito, o aço é de um jeito, o bronze é de um jeito. Então, isso é muito específico. Como falei no início da aula, eu estou tentando evitar de trazer essas coisas muito específicas aqui para a aula, beleza? Então, isso são pontos muito específicos. Mas a gente tem que prestar atenção, tudo bem? Quando a gente vai fazer um projeto, está fazendo uma análise, tendo em vista a seleção de materiais, isso tem que estar na nossa cabeça. Sabendo a natureza do processo corrosivo e a estrutura do metal em questão, é possível então selecionar um material que atenda os requisitos de projeto. Beleza? Quando não se consegue eliminar os efeitos da corrosão atmosférica, é importante ao menos limitá-los e controlá-los. Muitas vezes, eu tenho material que ele é bom para tudo. Vou dar um exemplo aqui, bem grosseiro de novo. Porém, eu preciso que ele seja resistente à corrosão também. E se eu mexer muito no material, eu não vou conseguir atender meus outros requisitos. Então o que eu faço? Eu aplico algum tipo de revestimento, de cobertura, de tinta, algum tipo de proteção contra a corrosão. Então eu não mexi no material, mas eu eliminei os efeitos da corrosão. Beleza? Então isso pode ser realizado também. Né? A gente tem que observar se isso é viável economicamente, mas pode ser feito. Seleção de materiais para resistência à oxidação em altas temperaturas. Né? Aqui normalmente eu tô me referindo àquela distinção que a gente fez clássica entre corrosão molhada e corrosão seca. Né? A corrosão por oxidação a seco ela pode ser considerada como um processo eletrolítico de interface anodo-catodo. Né? Ou seja, tem a interface entre o anodo e o catodo. Com a taxa de corrosão, esse aí é aquele caso 3, né, que é a corrosão, caso 3 não, caso 2C, que é uma interface anódica e uma interface catódica. Como a taxa de corrosão é governada pelo transporte de íons e elétrons através do filme produzido, ou seja, tem corrente elétrica envolvida, tem um potencial, é claro que a taxa de oxidação será menor onde o filme óxido tem alta resistência elétrica e onde não está propenso à ruptura mecânica. Então, estou me referindo à oxidação em altas temperaturas. Isso vale da mesma maneira que eu falei de forma geral antes. Se o filme óxido ele está bem protegido, se ele está íntegro, se está perfeito ao longo da superfície do material, se ele não tem buracos no meio dele, e se ele tem alta resistência elétrica, ele vai proteger o material contra corrosão, né, mesmo a altas temperaturas. Destacando aqui, a difusão dos íons de ferro é o fenômeno responsável pela formação do filme óxido, né, o óxido de ferro que protege. Os efeitos dos elementos de liga e impureza se relacionam à influência que eles têm nessa taxa de difusão e na integridade mecânica do filme. Então, isso é muito importante. Os elementos de liga e as impurezas elas vão estar relacionadas ao filme. Né? É claro que isso depende de uma série de fatores. Como aquele exemplo que eu falei anteriormente. O arsênio ele ajuda a manter a integridade do filme. Então, às vezes, é interessante a gente ter um pouquinho de arsênio na estrutura. Né? Por causa da formação do filme. Silício, alumínio e cromo reduzem a taxa de oxidação desses materiais. Né? A gente vê que o silício reduz um pouco a taxa de oxidação, porque no eixo vertical tem a taxa de oxidação da liga ou do ferro, né? E no eixo horizontal tem a porcentagem de adição da liga. Né? Então o silício ele consegue até 6% de silício consegue reduzir bastante, alumínio até cerca de 10% consegue reduzir consideravelmente, e o cromo é o melhor de todos ele nesse sentido. Beleza? São elementos aí elementos de liga que ajudam no sentido de manter o filme intacto, de formar o filme também.
né? Então, em altas temperaturas é isso aí. Uma coisa interessante é que eu posso fazer essa correlação, nem eu falar isso aqui agora para vocês, não me veio a cabeça. O silício, ele é um elemento de alto ponto de fusão. A gente sabe que a maioria dos materiais cerâmicos são a base de silício aí. A maioria não, perdão. Eu tenho uma classe determinada de materiais cerâmicos que é a base de silício, os silicatos. São materiais de alto ponto de fusão. Tanto que são muito usados como refratários no processo de fabricação de fundição. Né? Só que, ao contrário do silício, tem o alumínio e cromo, que são dois materiais que são muito... É, são muito... o alumínio tem baixíssimo ponto de fusão e os dois são bem... tem baixa resistitividade elétrica, são bons condutores, né? E fica pensando, pô, como é que esses materiais eles funcionam aí para ajudar contra pra ajudar na formação do filme, ajudar contra a corrosão, como é que esses materiais agem? Porque eu já falei antes que quanto maior for a resistitividade elétrica do meu sistema ali, ou do filme, maior vai ser a minha proteção contra a corrosão. Né? E o que acontece? O alumínio e o cromo, eles formam óxidos. Eles formam óxidos. Né? E eu já falei isso antes na aula. O Al2O3, que é a alumina, é um óxido. Esse óxido, ele já não é um material metálico mais. Ele é um composto cerâmico. Né? O cromo, né, forma um óxido também, se eu não me engano, também é Cr2O3, estava até na imagem anterior, que também é um composto cerâmico. É um composto de alta resistitividade, alta resistência. E é por isso que esses materiais são bons para estabilizar e para manter esse filme bem íntegro ali, né? Então é interessante a gente analisar que esses três materiais são úteis, só que às vezes a maneira que eles são úteis é diferente. O cromo é o melhor de todos assim, no sentido de melhorar a resistência à corrosão. Né? É o mais comum de ver no aço. Beleza? Então aqui é altas temperaturas. Agora a seleção de materiais para resistência à corrosão no solo. A agressividade dos solos pode variar substancialmente. Primeiramente, a textura do solo determina o acesso do ar necessário para que o processo corrosivo ocorra. Lembrando, o solo, ele... o solo não, perdão. Eu falei antes que a concentração de oxigênio no ambiente é muito importante. Então, a textura do solo, as características do solo vão determinar a quantidade de oxigênio que tem no interior dele. Então, eu tenho que avaliar as características do solo para saber se o ambiente ele é muito aerado, se ele é pouco aerado, se existe a possibilidade de ocorrência de pilha por aeração diferencial. Né? Então, a agressividade do solo é algo que varia muito, dependendo do tipo de solo. Por que eu estou falando de solo aqui? Né? Porque quando a gente fala de solo, a primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos para mim, pessoal da engenharia civil, porque eles estudam solos, eles têm que fazer análise do solo e tal, fazer fundação, eles têm que ter uma atenção maior ao solo. Né? Na engenharia mecânica isso não é tão comum. Né? Mas onde a gente vê muito a questão do solo aplicada na engenharia mecânica? Tubulações subterrâneas. Né? Tubulações subterrâneas elas vão estar sujeitas à corrosão. Né? Para a gente, na qualidade de engenheiro mecânico, projetar uma tubulação subterrânea, a gente tem que se atentar também à qualidade do solo. Né? A agressividade daquele solo. Né? Afora o estado de tensão que aquele solo vai estar, que vai ser um estado de tensão diferente, vai ser uma tensão compressiva. Né? Que solo não, que o meu tubo vai estar. Né? Deve haver certa presença de água para que ocorra a ionização dos minerais do solo e para o período de oxidação na superfície metálica. Né? Então, eu tenho que avaliar o solo. Basicamente, eu tenho que avaliar a composição do solo. Isso é muito importante para eu entender o quão agressivo ele é. Quanto maior for a porosidade do solo e o acúmulo da água, mais propenso está o solo a ataques corrosivos. Né? Na verdade, essa frase está até um pouco confusa, porque não é o solo que vai ser corroído. Ele vai agir para corroer algum componente que está em contato com ele. Solos secos, arenosos ou com alta quantidade de calcário têm alta resistência elétrica e são os menos corrosivos. Argilas pesadas e solos salinos são os mais corrosivos. Como eu falei, o exemplo dos tubos subterrâneos, uma maneira de melhorar a resistência à corrosão desses tubos é através da proteção catódica. Eu até comentei isso antes,
que o princípio de proteção se baseia em fazer com que os tubos se tornem o catodo de uma célula galvânica. Eu vou fazer com que o tubo vire o catodo e corroer um anodo qualquer. Beleza? Agora pulando para a corrosão em água. O livro, eu nem podia ter comentado isso antes, né? O livro ele faz essa distinção entre seleção de materiais para resistência à corrosão em solo, seleção de materiais para resistência à corrosão em água. E dentro de cada parte disso, ele vai citando uma porrada de exemplos de materiais específicos para essas aplicações específicas. Como eu falei com vocês, esse não é o objetivo aqui hoje. A aula já está super imensa sem fazer isso. Fazendo isso, vocês iam... Eu acho que o YouTube não ia aceitar. Vamos lá. A corrosão de materiais em água depende das substâncias que estão dissolvidas ou suspensas e também de sua temperatura. Água em si, pura, ela já pode ser corrosiva. A água pura, destilada, ela já tem hidrogênio. E lembrando que o hidrogênio, em condições específicas, ele pode ser danoso ao material, pode causar fragilização para o hidrogênio. Então a água ela é uma problemática muito grande nesse sentido. A água é um ambiente agressivo, né? Sobretudo a água que não seja destilada. A água do mar, eu vou falar daqui a pouco, é super agressiva, né? O oxigênio é a substância dissolvida mais importante na água, já que em soluções neutras o oxigênio deve ser reduzido no catodo para que a reação de corrosão aconteça. Além, claro, do oxigênio ter papel no desenvolvimento do filme de passivação dos óxidos. Então, assim, o oxigênio é muito importante nesse contexto aí, né? Ele tem importância até no desenvolvimento do filme. Não tem como fazer um óxido sem oxigênio. Alguns sais dissolvidos na água podem ser responsáveis por muitos defeitos importantes, e isso é particularmente significante no caso de água do mar. Como eu falei, a água do mar é um caso extremo, onde os cloretos presentes reduzem a resistividade elétrica da água, de maneira que a corrente de corrosão ela vai ser muito maior, né? Então, igual aquela coisa que o pessoal fala, né? Que a água, a água pura, ela não conduz corrente elétrica, né? Mas a água do mar, ela conduz muito. Ela tem muitos sais dissolvidos nela. E por conduzir a corrente, ela tem uma alta resistividade elétrica. Essa alta resistividade elétrica, como eu já viu antes, ela vai contra uma boa resistência à corrosão. Então a água do mar ela é muito agressiva mesmo. Tanto que em algumas plataformas de petróleo, alguns tipos de aplicações offshore, a água do mar ela é utilizada dentro de tubos para que consiga fazer o arrefecimento de algumas partes do meu processo industrial. Só que esses tubos eles têm que ter uma alta resistência à corrosão, porque senão eles não vão aguentar a água do mar por muito tempo. Até mesmo aqueles que têm alta resistência à corrosão, eles são eles sofrem problema com a água do mar. Tranquilo? Eu falo isso com propriedade porque meu TCC eu trabalhei, fiz uma análise de corrosão em um tubo que estava sofrendo corrosão por água do mar. Era um tubo da Petrobras que eles usavam esse tubo para levar água do mar, né? Esse tubo começou a sofrer corrosão, começou a vazar. Então fiz um estudo sobre como que eles corrigiam esse problema, né? Não do ponto de vista de mudar a resistência à corrosão, porque o aço que estavam usando já era um aço muito resistente à corrosão, mas de reparar o tubo para voltar para o funcionamento. Porque ninguém vai trocar um tubo de 20 metros por conta de um vazamento em um lugar específico, né? Geralmente fazem solda para reparar, enfim. Eu estou fugindo do foco, vamos seguir adiante. Aumento de temperatura da água leva a aumento da taxa do ataque corrosivo, né? A não ser que ele tenha algum efeito para contrabalancear. Como é o caso da cobertura da superfície metálica por depósitos, os quais eles agem para reduzir a disponibilidade de reagentes e aumentar a resistência elétrica da célula de corrosão. Então, assim, em altas temperaturas, uma ideia que pode ter é fazer esses depósitos aí de outros materiais na superfície metálica. Quando a gente faz isso, esses depósitos podem agir
para reduzir a disponibilidade de reagentes e reduzir a taxa de corrosão consequentemente. Como se fosse uma proteção mesmo anticorrosiva, né? Nossa, agora eu tô percebendo que eu tô falando um pouco rápido. Vou tentar desacelerar um pouquinho. Como eu falei, ácidos inoxidáveis com alto teor de cromo, eles apresentam alta resistência à corrosão em água do mar. Né? Tem ácidos aí que chegam a ter 27, 28% de cromo. Em composição é bastante... o cromo ele é muito bom nisso. Ácidos inoxidáveis austeníticos que contêm molibdênio também apresentam boa resistência à corrosão nessas condições. Molibdênio também é muito bom em relação à resistência à corrosão, porém ele é bem caro em relação ao cromo. Dentro da classe de ácidos inoxidáveis, eu destaco o duplex e o superduplex, que foram os aços que eu trabalhei, né, que são materiais ricos em cromo, sobretudo o superduplex, que combinam resistência mecânica e resistência à corrosão. Duplex, gente, só para abrir um parênteses aqui, é uma classe de aço que tem uma estrutura 50% ferrítica e 50% austenítica, beleza? Com muito cromo e tal, aços muito bem resistentes à corrosão e que tem boa resistência mecânica também. O super duplex ele tem um teor maior de cromo, na verdade. Ele é bem mais resistente à corrosão. Ele é consequentemente mais caro também. Vamos lá, essa parte aqui é a parte mais assim louca desse capítulo do livro, que é a seleção de materiais para a indústria química. Gente, quando eu falo indústria química, eu posso estar falando de qualquer tipo de ambiente. Posso ter ambiente com milhares de compostos químicos diferentes. Então, não tem como eu passar para vocês aqui um método padrão de solução de corrosão, porque depende muito, vai variar muito de temperatura, da quantidade de material, de qual material que está lá, de qual é a composição do ambiente. Então, tem uma gama de possibilidades. Tem poucas generalizações que podem ser feitas para a resistência de materiais a agentes químicos. O número de químicos que podem estar envolvidos é muito grande e as condições de uso, temperatura, concentração, velocidade de fluido, grau de aeração, pureza, estado de tensão e etc. podem diferenciar muito de uma aplicação para outra. No geral, os ataques corrosivos acontecem onde uma camada protetiva de filme óxido ou outro produto de corrosão no metal é dissolvido ou se torna localmente instável. Então, basicamente, assim, vou ter um filme óxido, isso no geral, tá, gente? É algo bem generalista aí que eu nem gosto de fazer, mas infelizmente é o jeito. Acontece quando tem um filme óxido, que por algum motivo ele vai se romper em algum ponto e a corrosão vai acontecer ali, localmente. Aí eu tenho que investigar os motivos que podem fazer ele se romper nesses pontos, né? O que eu posso fazer para prevenir isso. Onde a resistência à corrosão é um requisito primordial de projeto, é importante reconhecer que o uso de dados requer entendimento do processo envolvido. Né? Para eu conseguir usar os dados que os pesquisadores que eu tenho já dissolvidos aí dissolvidos não, difundidos aí no meio acadêmico, para uma aplicação real, eu tenho que entender muito bem o que está acontecendo. Né? É porque, da mesma maneira que eu falei de fluência, né, eu falei com vocês que fluência tem uma carência muito grande de dados. Tem muitos dados aí que eu não tenho fluência para muitos anos, eu tenho que fazer uma extrapolação, então é carente de dados. Como uma parte de corrosão é uma parte muito abrangente, não é toda situação específica que eu vou ter dados suficientes para tirar a conclusão clara. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que analisar situações detalhadas. Beleza? Eu vou ter que pensar o que eu vou fazer em cada situação. Tranquilo? Porque às vezes eu tenho uma situação que é muito específica. Mas eu não vou ter dados sobre aquela situação muito específica, mas talvez eu tenha sobre uma situação parecida com essa. E eu preciso ter um conhecimento muito grande do processo, dos materiais, de tudo, para fazer isso acontecer. Beleza? Então é basicamente isso. Bom,
Bom, vou dar continuidade aqui, porque você sabe como é que é, né? A gente fazendo aula em casa, sempre tem alguma coisa para atrapalhar a gente. Aí eu tive que parar e voltar agora. Vamos lá. No caso de ácidos inoxidáveis, para lidar com a dificuldade na aquisição e tratamento de dados, é comum utilizar equações básicas e dados para desenvolver um modelo de processo corrosivo, levando a um programa de computador capaz de prever as curvas de polarização sob uma vasta quantidade de condições. Então, assim, para ácido inoxidável é mais comum a gente fazer a previsão, sei lá, de curvas de polarização quando é necessário, como foi lá no início da aula. Existem alguns ensaios que são mais usados, que são mais difundidos, que são confiáveis, né? Porém, não é sempre que eu consigo utilizar esse tipo de dado, beleza? Então, às vezes, eu tenho que simular uma condição de corrosão que não é exatamente igual àquela que meu material vai estar submetido, mas é suficientemente parecida para eu tirar conclusões sobre aquele processo, beleza? Então aí, no caso do ácido inoxidável especificamente, o objetivo é tentar entender ou tentar é, desenvolver práticas para reduzir a probabilidade é, de perder essa passivação, perder o meu filme óxido. Eu tento desenvolver práticas ou tentar simular, tentar entender quais são as condições que vão levar meu filme passivador a se romper e vou tentar evitar ao máximo essas condições. Beleza? Dentro dessa parte de transição de materiais para a indústria química, eu achei bem interessante a parte de fratura sensível ao meio ambiente, que é Environment Sensitive Fracture, se não me engano. Especialmente aquela associada à fragilização por hidrogênio, constitui acima de 25% das falhas experimentadas pela indústria de óleo e gás. Então, assim, indústria de óleo e gás, 25% das falhas experimentais são associadas a, a fraturas por hidrogênio. Beleza? Então, isso é algo bem relevante mesmo. Aqui tem duas tabelas mostrando alguns números mais relacionados à indústria de petróleo, né? Aqui eu tenho, nessa tabela esquerda, tem os tipos de falha e a frequência, né? Então, corrosão, todos os tipos equivale a 1/3 das falhas, né? A fadiga vem logo depois, né? Então, a corrosão ela tem um peso muito grande. E aqui na tabela da direita, eu tenho a causa de corrosão relacionadas à falha nas indústrias de petróleo, né? Que estão aí com valores bem elevados, beleza? Tem vários tipos aí de tipos de falha de corrosão, né? Tem corrosão por erosão, pitching, corrosão galvânica, corrosão por fenda, corrosão sob tensão, corrosão relacionada ao CO2, que também é danoso ao material, a sulfeto de hidrogênio, que também é danoso. Então que está relacionado também à fragilização por hidrogênio. Então, de uma maneira geral, como eu estava dizendo anteriormente, a corrosão é o pior dos problemas que alguém que está fazendo, que trabalha nessa área de materiais, encontra. Beleza? É o mais comum dos problemas e mais difícil de solucionar. Assim, não tem como solucionar para sempre, né? E é algo que a gente vai sempre. Que a tendência é que a gente sempre tem essa preocupação com corrosão, né? Até porque é uma coisa muito vasta. Aqui tem um exemplo, né? Que é muito do material empregado em perfuração de poços de petróleo, são aços de baixa liga e alta resistência. A falha em componentes de colunas de perfuração é causada pela suscetibilidade desses aços, na presença do fluido de perfuração, de formar trinca devido à fragilização por hidrogênio. Então o que acontece? Esses materiais vão falhar quando eu vou fazer a perfuração, né? O próprio na presença do fluido de perfuração, que é essencial o fluido de perfuração, senão vai superaquecer o componente, vai formar uma trinca devido à fragilização por hidrogênio. Então, esses ácidos estão muito suscetíveis a isso. Isso pensando mais na indústria de petróleo e gás. O crescimento da trinca ocorre através da fadiga de corrosão. Fadiga porque, pensando aí, por exemplo, na broca. A broca ela vai estar girando. Elemento girante vai ter fadiga, mais cedo ou mais tarde.
O crescimento da trinca ocorre através da fadiga de corrosão e, por fim, o processo se torna puramente fadiga. Então, às vezes, a corrosão ela começa o problema, mas é a fadiga que acaba finalizando aí a minha máquina, né? A parte de processo de crescimento de trinca, ele é mecanicamente, fisicamente e ambientalmente dependente, onde a geração catódica de hidrogênio sob certas condições de fluido levam à fratura por fragilização e à vida em fadiga reduzida. Então, assim, o crescimento da trinca ela depende de uma série de fatores, né? É difícil prever aqui, é difícil falar muito sobre isso agora, porque é muito específico. E a fragilização por hidrogênio vai acontecer através da geração catódica de hidrogênio, não do processo, e a vida em fadiga vai ser reduzida. Dado esse exemplo aí da bronca que eu falei na indústria de óleo e gás. Então, assim, os problemas que podem acontecer, eu citei um. São milhares. É muito vasto o tipo de problema que pode acontecer nesse tipo de, de aplicação, né? A gente tem que estudar bastante a aplicação de determinado componente antes de determinar qual material vai ser utilizado. Parte final, a degradação de materiais poliméricos. A falha de materiais poliméricos pode ocorrer parcialmente ou inteiramente como resultado de mudanças químicas associadas a condições ambientais. Os processos de degradação que acontecem podem ser similares àqueles que acontecem em sistemas metálicos. Então, assim, o que vai acontecer são processos de degradação, processos corrosivos. A degradação de polímeros é influenciada por calor externo, tensão mecânica, ozônio e radiação. Então é um pouco diferente, não vou entrar nessas causas aqui, mas a corrosão em polímeros também é um outro nicho enorme aí que pode ser explorado. Na seleção de polímeros para aplicações de longa vida, a alta pureza do monômero inicial é obviamente importante e o uso de aditivos deve ser cuidadosamente controlado. Então, às vezes a gente consegue melhorar a resistência à corrosão de polímeros através da utilização de aditivos. Quando eu falo de alta pureza do monômero, lembrando que o polímero, são vários, monômero é um, ou seja, é a unidade básica do polímero. Eu tenho que ter monômero de alta pureza, né, para evitar que esses materiais sejam sujeitos à corrosão que tem uma vida maior. A estabilidade contra a degradação ela pode ser aumentada através de estabilizantes específicos, né? Tem alguns aditivos, alguns estabilizantes específicos que podem ser utilizados, usados para contrabalancear os modos de degradação. Bom, de maneira geral, então, acabando aqui essa aula de hoje, o que a gente pode concluir disso? Que para projetar um componente que é resistente à corrosão, a gente tem que entender bem todos os tipos de corrosão que pode acontecer, a gente tem que entender e conhecer os materiais que estão à minha disposição e tem que entender também qual é o efeito daqueles ambientes específicos que aquele material pode estar sujeito. A gente tem que levar em conta o ambiente, possíveis de ataques corrosivos, é exatamente isso. É claro que tem que levar em conta a temperatura, pressão, grau de aeração, esse tipo de coisa. A previsão adequada dos riscos de ataques corrosivos em meios agressivos é essencial para a seleção de um material resistente à corrosão. Lembrando, quando eu falo meio agressivo, eu não estou falando um ácido super forte. Não, estou falando que é um meio que aquele material vai sofrer com ele. Beleza? Igual, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu acho que não sei nem se isso se enquadra como corrosão, mas é um exemplo prático que. Acho que nem se enquadra como corrosão, né? Enfim, vamos ver. Álcool. Álcool não, perdão. Acetona? Não gosto muito do negócio. Se não me engano, acetona. Acetona dissolve isopor. Acetona é inofensivo, não é uma parada agressiva, mas dissolve o isopor. Então, se tem algum componente que, por algum motivo, eu usei o isopor, eu tiver acetona, que é algo que a gente não vê como agressivo, assim, logo de cara, vai dissolver. Água do mar, super agressivo para aço. Não só para aço, né, como para outras situações. Solo vai ser agressivo. Outro componente, outra parte dos solos e até da água mesmo, que eu não falei aqui na aula, é a parte que
os próprios micro-organismos presentes nesses ambientes podem trabalhar no sentido de ajudar ou contrabalancear o efeito da corrosão, né? Então, existem vários tipos de efeitos que podem acontecer aqui, né? É importante destacar também que, comumente, a gente não tem muito acesso a dados relativos à resistência à corrosão. Eu falei isso anteriormente. São muitas coisas específicas que às vezes a gente não tem dados relacionados a isso. Então a gente tem que buscar alguma coisa similar, fazer umas aproximações. A gente tem que se virar, basicamente, né? A gente nem sempre tem essas informações, né? Às vezes a gente tem que simular algo parecido, como falei antes. E nesses casos, a experiência do engenheiro e a familiarização do mesmo com os possíveis materiais candidatos são de imprescindível importância para o processo de seleção adequado. Beleza? Então a aula foi isso aí. Essa aula mais longa que eu já fiz nesse período da quarentena. Eu espero que dê para ter um apanhado geral de corrosão, né? Quando forem estudar para a prova, eu não quero que vocês foquem em detalhes sobre um tipo específico de corrosão. Foquem nos detalhes, nas coisas mais generalistas, assim, que eu acho que isso é mais importante pra gente. Beleza? E é isso aí, pessoal. Lembrando, eu estou à disposição para vocês qualquer coisa que precisar. Se tiver alguma coisa que não entender, alguma dúvida, podem mandar mensagem, estou disponível. E é isso aí. Até a próxima aula. Valeu!